Olá, maravilhosos, maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 15. O tema que nós vamos conversar hoje no nosso quadro Sexta Pedagógica é sobre a educação de jovens e adultos, conhecido como EJA, e para nos auxiliar, eu trouxe para vocês as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos, para a gente ir pontuando alguns pontos importantes, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa modalidade de ensino. Para nos auxiliar nesse tema, que a gente vai conversar hoje no nosso quadro Sexta Pedagógica, parte 15, Educação de Jovens e Adultos, eu trouxe para vocês as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos, para vocês conhecerem um pouquinho. No finalzinho do nosso quadro, eu trouxe também o link das diretrizes para a gente explorar ela no final, tá bom? Para a gente conhecer um pouquinho sobre o que é as diretrizes, né, também curriculares da educação de jovens e adultos e assim por diante. Vamos entender um pouquinho sobre o percurso da postagem. Trouxe para vocês o histórico da educação de jovens e adultos, de acordo com as diretrizes, qual que é a função social da educação de jovens e adultos, o conceito de educação de jovens e adultos EJA, qual que é o perfil dos educandos da educação de jovens e adultos, para a gente conhecer mais a fundo a cultura, o trabalho, o tempo. E no finalzinho, como eu disse no slide anterior, a gente vai explorar por dentro as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos, e assim por diante. Agora vamos conhecer um pouquinho, de acordo com as diretrizes da educação de jovens e adultos, o breve histórico da educação de jovens e adultos está na página 16, tá bom? Ao decorrer da história do Brasil, desde o período da colonização portuguesa, se é constatado, através de uma emergência de políticas na educação de jovens e adultos. Elas são focadas e também restritas, sobretudo, com relação aos seus processos de alfabetização, de certo modo. Ainda é considerado muito recente a conquista e, ao mesmo tempo, o reconhecimento pela definição dessa modalidade, o EJA, Educação de Jovens e Adultos, como uma política pública de acesso também à continuidade à escolarização básica, que durante os seus 4 séculos a gente consegue observar que já havia um certo domínio da cultura branca e cristã masculina e alfabetizada com relação à cultura dos índios, negros, mulheres e analfabetos. De uma forma historicamente, a gente consegue constatar que houve um desenrolar de uma educação seletiva, discriminatória e excludente. Essa realidade, esse contexto, ele passa a ser comprovado por meio de dados do Censo Nacional de 1990. Foi verificado a existência de 85 e 21% iletrados da população total brasileira, de acordo com o Paiva, 1983, e assim por diante. Agora, no próximo slide, de acordo com as diretrizes, a gente vai falar um pouquinho sobre a função social da educação de jovens e adultos, está na página 27. De uma forma, historicamente, a educação formal dos diferentes grupos sociais de trabalhadores, eles têm buscado, de uma forma, a habilitar de forma técnica e também social e ideológica para o trabalho, tratando a função social da educação de jovens e adultos de uma forma controlada para que se possa responder às necessidades de produção. Agora vamos entender o conceito, o que é a educação de jovens e adultos, o EJA, de acordo com as diretrizes curriculares. A educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade educacional que atende aos educandos trabalhadores, tem como finalidade objetivo e, ao mesmo tempo, compromisso com a formação humana e com acesso à cultura geral, de modo que os educandos, fazendo com que eles aprimorem a sua consciência crítica e possam adotar, através das atitudes éticas, o compromisso político para que haja o desenvolvimento da sua autonomia intelectual. No próximo slide, vamos falar um pouquinho sobre o perfil dos educandos da educação de jovens e adultos, está na página 29, de acordo com as diretrizes. Então, quando a gente compreende o perfil do educando da educação de jovens e adultos, a gente tem que conhecer a sua história, sua cultura, os costumes, entendendo como esse sujeito ele tem diferentes experiências de vida, que de certo modo afastou-se, ele se afastou devido aos fatores sociais, econômicos, políticos, culturais. Entre esses destacam-se a um ingresso prematuro no mundo do trabalho, a questão que há situações de evasão e repetência escolar também, que muitas vezes esse aluno ele teve que parar de frequentar a escola por conta de questões econômicas, de condição financeira também, ou por evasão ou repetência, e assim por diante. Cultura, trabalho e tempo, de acordo com as diretrizes curriculares, articuladores no currículo. Deixa eu ver aqui um pouquinho como é que é por dentro as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos.
pra gente conhecer um pouquinho, tá bom? Então, nessa primeira parte aqui da diretriz curricular, começa falando dos professores. Então, as diretrizes curriculares para a educação pública do Estado do Paraná chegam às escolas enquanto documento oficial, que vai trazer marcas consigo, por meio de sua construção, a uma horizontalidade que abraçou todas as escolas, núcleos regionais de educação do Estado e a polifonia, que faz ressoar nelas as vozes de todos os professores das escolas públicas paranaenses e assim por diante. Então, a gente já consegue entender aqui que as diretrizes curriculares da educação de jovens e adultos é um documento que vai trazer consigo o chão da escola, vai traçar as estratégias que visam nortear o trabalho do docente, fazendo que se garanta a apropriação do conhecimento pelos estudantes da rede pública, e assim por diante, tá bom? As diretrizes curriculares da educação básica do Paraná. Aqui está falando um pouquinho mais das diretrizes. As diretrizes curriculares da educação básica do Paraná vão se expressar através de um conjunto de esforços de professores, pedagogos, da equipe pedagógica dos núcleos regionais da educação e de técnicos pedagógicos da SEED na construção de um documento orientador do currículo para toda a rede pública estadual. Agora vamos chegar aqui no sumário para a gente conhecer um pouquinho a introdução, breve histórico da educação de jovens e adultos, que eu falei para vocês ao longo do slide do nosso quadro Cesta Pedagógica, a função social da educação de jovens e adultos, o perfil dos educandos, o eixo articulador no currículo da EJA, as orientações metodológicas, a avaliação, as referências e assim por diante, tá bom? Então vamos aqui já começa com um breve histórico da educação de jovens e adultos, que ao longo da história do Brasil, desde a colonização portuguesa, é constatada através da emergência. As políticas para a educação de jovens e adultos são focadas e restritas, sobretudo, aos processos de alfabetização de um modo muito recente. A conquista, o reconhecimento, a definição dessa modalidade, enquanto uma política pública de acesso à continuidade, à escolarização básica e assim por diante. Tá bom? Aqui está mostrando também um gráfico da evolução do analfabetismo no Brasil entre as pessoas de 15 anos ou mais. Aqui a caracterização educacional da unidade da federação de analfabetismo, números absolutos. Aqui também, então, mostra as estatísticas também. Aqui está mostrando a função social da educação de jovens e adultos. Então, é uma diretriz curricular bastante vasta também. Um perfil dos educandos da educação de jovens e adultos. Então, aqui traz todo um histórico e um contexto também para a gente conhecer os eixos articuladores no currículo da EJA, a cultura, o trabalho, o tempo. Também, então, aqui tem bastante contexto também, orientações metodológicas. Aqui também traz a questão da avaliação, que são as referências, e assim por diante. Então, é uma diretriz curricular bastante vasta, né, que os professores podem utilizar na sala de aula se eles forem trabalhar com a educação de jovens e adultos, né. Então eu deixo como sugestão para todos os docentes lerem a diretriz curricular da educação de jovens e adultos, para que eles possam conhecer também. Então é bastante interessante para a gente entender todo esse contexto e assim por diante. Até a próxima sexta pedagógica, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Aqui são as referências. Tenham toda uma excelente segunda-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida do nosso quadro Sexta Pedagógica, estou à disposição, tá bom? Um abraço para vocês.